Olá, temos hoje connosco aqui na nossa casa, em Telheiras, na sede da Fundação AIS, Maria da Conceição, 61 anos. Ela é uma carmelita missionária secular e está aqui, em todas as razões, porque esteve na Síria com a irmã Miri e vai nos ajudar a conhecer um pouco melhor também a irmã Miri, a Síria, Damasco, onde trabalhou lá, também colaborou lá, digamos, como voluntária num hospital, mas a sua história, digamos, como voluntária, acho que podemos dizer assim, começa antes, porque esteve na Índia e esteve em Angola também. Exatamente. Assim, de uma forma muito simples para os nossos telespectadores, quem é a Maria da Conceição? Sou uma pessoa cidadã que, enquanto tal, se importa com o mundo, com a vida, com a comunidade em que vive, e que a certa altura, incomodado exatamente porque pensava e acreditava que podia fazer algo mais do que aquilo que podia fazer, e dispunha de um mês de férias, enquanto exercendo como docente no ensino superior politécnico, eu não podia mudar esse aspecto. Procurei, de facto, ter uma intervenção diferente e pude ir em 2005 e mais tarde em 2007 fazer, durante o mês de agosto, formação de professores em Uambo, nessa altura ligada com uma organização que é italiana, a AVSI, e onde desenvolvi, de facto, um trabalho que me foi muito gratificante. Eu acho que isso é comum a quem faz missão, é perceber desde logo que antes de dar já está a receber. Eu cheguei nessa altura ao Uambo, tinha terminado a guerra dos 100 dias, e de facto havia muitíssima destruição, e eu percebi-me do quão importante é essa colaboração e o quão importantes são as congregações missionárias e das diversas ordens, que era quem dava apoio realmente às pessoas e àquela comunidade. Depois não pude continuar por motivos de natureza profissional a desenvolver, enverdando com outros compromissos. Eu não pude continuar a desenvolver esse projeto que tinha iniciado, fui só essas 2 vezes, mas fiquei sempre incomodada por esse facto mesmo. E a certa altura, de facto, eu achei que não tinha a minha decisão de mencionar no aspecto profissional, abrindo mão dessa área de missão, não tinha sido a melhor escolha e pude fazer outras opções. Aposentei-me antecipadamente, bastante antecipadamente. Ganhou tempo. Ganhei tempo. Eu fui mesmo nessa decisão, a perceber que aos 67 anos eu não podia fazer missão e, portanto, antecipei. Para ganhar tempo, ganhar vida, digamos assim, de alguma forma também. Não tem dúvida. Agora, diga-me, já é uma consequência de se ter aposentado antecipadamente, que foi à Índia em 2016. Exatamente, exatamente. Foi logo a seguir. Eu fui 3 meses numa missão ligada exatamente com o Procard, que é a ONG que é a face do CMS em termos de missão. O CMS é a organização que referi já, das Carmelitas Missionárias Seculares, que é uma organização das Carmelitas Missionárias, portanto, no feminino, mas secular, direcionada pelos leigos. E, portanto, eu sou compromissada, fiz o meu compromisso em 2014, e já ligada com o Procard, que é essa organização. Portanto, já foi como carmelita, de alguma forma, que sim. foi para a Índia. Sim. Para a Índia, para que zona da Índia? Gujarat. Para Gujarat, uma zona que era uma floresta, e onde eu pude desenvolver um trabalho que ainda há pouco fazia referência a isso, em outra conversa, um trabalho muitíssimo proveitoso para mim, em primeiro lugar. Eu não posso, sem dúvida proveitoso para o foco que eu levava, porque trabalhei com uma tribo Adivasis, dentro do grupo dos invisíveis, entre comas. Sim. Um trabalho com as mulheres desenvolvido, de facto, no sentido de empoderar, não temos outro termo, não é? Essas mulheres, no sentido de elas perceberem o quanto são gente e como é que eram gente, mas muito mais ainda no dispensário, em que eu desenvolvi, enquanto enfermeira, e como enfermeira, o trabalho todo na área da saúde. Todas as suas valências iria funcionar. Muitíssimo, foi muitíssimo gratificante. Eu dizia há pouco, se me permite, essa questão, aí nessa experiência na Índia com essa comunidade tribal, o que é que mais impressionou? Há muitíssimos aspectos, não é? Porque o acolhimento e a forma... os aspectos culturais que, enfim, davam uma conversa longa, não é? Claro.
sobre como é que a mulher é vista naquela sociedade e como é que se desenvolvem os laços de família e de cultura, que são culturais entre aquele povo. Mas, sobretudo, ainda há pouco eu fazia também essa referência, desde logo me tocou muitíssimo perceber que eu vivia conjuntamente com um número enorme de crianças, numa instituição com 4 carmelitas. Aquelas meninas levantavam-se às 5 da manhã, eram só meninas, os meninos estavam com os jesuítas, com os padres jesuítas, um pouco numa aldeiazinha um pouco mais abaixo, e aquelas meninas acordavam bem cedo para cantar e louvar o Senhor, sendo que essas meninas nem todas eram católicas, muitas meninas eram provindas de famílias hindus ou mesmo muçulmanas. Isso nunca foi obstáculo para de facto, aquelas crianças serem ali acolhidas, recebidas, eram alimentadas, eram... aí eu pude observar a importância do apadrinhamento ou amadrinhamento, se quiser, é mais frequentemente amadrinhamento que apadrinhamento, mas enfim, é conhecido dessa forma, porque essas verbas efetivamente possibilitam futuro para aquelas crianças, espantosamente, porque eu diria que é miraculoso a forma como tudo isso se desenvolve. Isso foi um aspecto vindo de fora que impressionou. E depois, a mim mesma, em mim, de facto, o perceber como ainda não tinha podido perceber cá, o quanto é importante o que é sentirmos acompanhadas permanentemente por Deus, pelo Senhor, de facto, e sentirmos instrumento, porque foi isso que eu fui. Já permita-me, a Índia, como os nossos espectadores também sabem, tem a questão das castas, que é um país dividido, digamos assim, por castas, que é algo extremamente complexo, que é difícil muitas vezes até de perceber, digamos, num olhar ocidental, mas Maria Conceição contactou logo com das castas mais baixas, digamos, sim, aqueles que estão que não têm quaisquer direitos, que a sociedade passa por eles como se fossem invisíveis, como se não existissem. Que Gandhi chamava os intocáveis também. Exatamente. Disse bem, legalmente, hoje, legalmente não existem. Mas a sociedade mantém. Mas de facto elas estão lá. Exatamente. Embora, possivelmente, como aconteceu com o aspecto das classes, no mundo ocidental, não é? Das classes sociais, também se vão esbatendo alguns aspectos, ou vão se transformando. Mas há um mundo enorme de diferença, efetivamente. Porque, como muito bem disse, estas pessoas que eu disse invisíveis, nem casta, não existem. Não existem. E são milhões. Não, são muitíssimos, exatamente, muitíssimos. É algo de brutal na nossa vivem naquelas zonas de... Aquela zona era uma zona de floresta, totalmente floresta, que foi devastada nos anos 60 pelos jesuítas, que aí construíram as primeiras escolas, as primeiras zonas de missões. E as pessoas vivem em casas que não são casas, que são palhotas, não é? De outra maneira, feitas com uma massa própria. Enfim, houve muitos aspectos que... Muito bem. Nós chegaremos à Síria se continuarmos já vamos à Síria. Mas ainda nesta experiência da sua passagem pela Índia, percebeu de alguma forma que, digamos, a Igreja Católica, o cristianismo, tem estado a funcionar para muitos destas pessoas sem casta, digamos assim, como a tal alavanca social, porque eles percebem que, ao contrário daquilo que a sociedade lhes diz todos os dias, que eles são pessoas iguais aos outros, entendeu isso? Percebeu essa realidade, essa importância de serem cristãos? Percebo a sua questão. Sim, eu penso que isso é muito perceptível pelas pessoas, porque elas veem-se acolhidas e tratadas de igual e com participação em algumas atividades, mas as irmãs, estas organizações, estão também ligadas com outros que estão com diferentes castas. A questão é não fazerem diferença. Mas esse é um aspecto que me parece muito importante, porque são ponte. Exatamente. São ponte. Estes outros cristãos que têm um determinado estatuto já na sociedade, não é? E têm outras castas, e têm a sua formação, e têm o seu percurso de vida. Nesta ponte,
Portanto, isto vai mudando, vai fazendo transformação no olhar de cada um. Sim, porque as pessoas não podem estar hoje de uma forma e amanhã, noutros contextos laborais ou de outra natureza, de outro. Eu acho que isto faz, de facto, muitíssima que Muito bem. Sim. Uma última questão em relação ainda à Índia. Como é que é? Conheceu e contactou com pessoas, digamos, da comunidade tribal, que fazem parte dos intocáveis também, sim, digamos assim. Como é que é a consciência de alguém que nasceu, digamos, intocável, ou pertencendo à comunidade tribal, e que sabe que, apesar de tudo aquilo que venha a fazer na sua vida, de toda a sua vontade, de todas as suas capacidades, à partida vai também morrer intocável, vai morrer pertencendo à comunidade tribal, ou seja, vai morrer excluído, nasce excluído e morre excluído. Como é que é isso? O que eu pude perceber é que já não veem isso assim. O que eu pude perceber é que, genuinamente, e falámos algumas vezes nas visitas familiares, que era um dos pontos que eu também devia fazer enquanto profissional de saúde, há cada vez mais os pais percebem e alegram-se e jubilam mesmo com um futuro que vai ser necessariamente diferente para os filhos. Dentro destas crianças, deste trabalho que estas irmãs carmelitas tinham nesta instituição, há crianças que vão progredindo nos estudos e fazem formação superior. E conseguem superar Sim, porque aí, de facto, esta abolição na lei do sistema de castas, deste sistema permite, de facto... Essa ultrapassagem. Contornar, pelo menos, e ter... E aí... Eu percebi... Um dos aspectos que se percebia era essa diferença. Era essa. Não é esperança, é o mesmo acreditar, é mesmo confiança de que um futuro vai ser diferente. E a Igreja tem um papel importante, determinante mesmo, não é? Tem um papel muito importante. E eu vou-lhe, se me permite, claro, um outro ponto que me foi muito grato observar era no fim das Eucaristias, o convívio. Há sempre, toma-se chá, porque obviamente toma-se o chá, e há um convívio entre todos, entre a grande parte. E isso é absolutamente natural e, portanto, tornava visível o que pudesse não ser visível assim, tão facilmente. Muito bem. A Maria da Conceição, vamos fazer aqui uma pequena viagem no tempo, passa de 2016, vamos para 2018, de outubro a dezembro de 2018, exatamente, vai parar à Síria e vai ter com a irmã Miri, que está em Cara. Uma dúvida que provavelmente se instalará em quem nos está a acompanhar. Conheceu a irmã Miri? Conhecia a irmã Miri? Como é que se dá esta ligação? Não, a minha decisão de ir para a Síria teve muito a ver com tudo o que ouvíamos, não é? Todas as notícias que nos entravam por casa adentro, pelos olhos adentro, porque nos tocavam no coração, porque não havia como não fazer isso, e que me iam importunando. Como lhe disse, creio eu ouvi uma entrevista à irmã Inês, na rádio, a irmã Agnes Miriam, a madre Agnes e Miriam, que me despertou. Mas muito, muito longe de imaginar, de ter essa ideia. De qualquer modo, eu, como tinha tomado essa decisão, na minha antecipação da reforma, tinha toda eu uma disponibilidade de outra, não é? Eu própria me sentia disposta a qualquer missão que o Senhor me destinasse, que eu pudesse entender. E na minha oração isso chegava muitas vezes. Vinha a ideia da Síria, não é? Caladinha, sem falar disso a ninguém, mas efetivamente houve um outro dia que ouvi o padre Gonçalo, que estava na Síria, numa entrevista na Rádio Renascença. E eu achei que aí deveria... eram muitas coincidências. Falei nisto a uma grande amiga italiana, professora italiana, que tinha estado no AMBO comigo. Nos tínhamos lá encontrado, e ela muito ligada à AFSI. E ela ficou feliz da vida porque ela própria tinha uma ligação forte com a Síria, tinha um blog, e portanto, mandou-me o contacto da irmã, da madre Agnes, para quem eu escrevi, falando da minha vontade, fiz esse contacto, não é? Enquanto da minha disponibilidade e oferecendo os meus modestos préstimos dentro das áreas. E o que é que veio na resposta do mail? Rapidamente, uma grande alegria, que poderia ir logo que quisesse.
que era bem-vinda logo que quisesse. Mas já sabia que estava nesse convento de São Tiago Mutilado, a irmã Miri? Não. Não sabia? Não. Foi uma surpresa Não. para si? Não, eu soube isso, poucos dias antes de ir eu vim aqui à Fundação. E falei com a Catarina, de facto, e ela falou-me da irmã Miri. Há sempre um português em todo o lado. Portanto, foi aí que eu soube, mas em todo o caso, só conhecia a irmã Miri mesmo lá. E nem levava daqui nenhum contacto, nem contactei com a família. Muito previamente. Bem. Então já que chegamos finalmente à Síria, já estamos na Síria, já estamos em Cara, fale-nos um pouco, descreva-nos, faça-nos uma fotografia por palavras do que é, como é a Vila de Cara, o Mosteiro de São Tiago Mutilado, o dia-a-dia ali. Somos todos unidos. Quando chegou, são muitas questões e algumas delas são dolorosas. Muito bem, o que é que achou de Cara? Antes de chegar a Cara, eu fiz um percurso, porque eu não fui, o aeroporto foi em Beirute, no Líbano. E dizer logo à partida que, de facto, como disse, o primeiro passo nessa missão foi ir ao santuário da Senhora Darissa, e já isso me espantou, num mundo árabe, um santuário daquela dimensão consagrado à Senhora e em honra da Senhora de Conceição. Mas, efetivamente, isso foi importante para o meu fortalecimento também. O caminho até Cara é grande, cerca de 100 km que fizemos, e observa-se muita destruição. Portanto, e percebeu que estava num país ainda em guerra? Claramente. Que mais não fosse porque tínhamos barragens consecutivas. Claro. Não é? Constantemente. Só uma pergunta que penso que... Barragens no sentido a tropa para que inspecionar pede, os carros, para os saber... documentos. Exatamente. Alguma vez sentiu medo? Estranhamente, não. Não? Nunca sentiu medo enquanto esteve na Síria? Olha, eu de facto, desde que disse, quando eu falei que tencionava ir para a Síria, a reação, nomeadamente da família mais próxima, da filha, ela só me dizia: porquê Síria, mãe? Qualquer sítio, Síria não. Portanto, com muito temor. Síria é muito arriscado, como é óbvio, não é? Eu não senti, nunca tive qualquer... Nesse aspecto, a Índia já tinha sido muito proveitosa, porque houve ali momentos de maior risco, certo. Que eu me senti protegida. E é como lhe digo, efetivamente, não senti... Quando ia na viagem, no avião, eu pensei: e agora se não estiver lá ninguém à minha espera? Como é que vai ser? Tenho um contacto, mas só falam em árabe. E chegou ao aeroporto e cheguei ao aeroporto, a minha outra amiga que é de Milão assinou, e já fomos juntas, já era muito bom, porque tinha com quem conversar. Mas medo eu não senti, nunca senti medo, senti sempre muita confiança, segurança, porque quando estive em Damasco, eu não podia sair do hospital, não porque não me fosse permitido sair, ninguém me disse para não sair, mas eu própria pois sentia que não me sabia movimentar, onde ninguém me entenderia, claro. E havia muito polícia. Havia muito mas foi primeiro para Cara, não foi? Foi primeiro para Cara. Então vamos fazer esse trajeto do aeroporto até no Cara, Líbano, muita destruição, muita barragem, claramente um país em guerra. Muito bem. Sim. Chegou a Cara. Cheguei a Cara. Que primeira memória, que primeira impressão é que tive? Depois é um contexto muito favorecedor, porque se é acolhida por carmelitas, mais uma vez, aí não estava a irmã Madranhas, mas estava a irmã que a substituía, que é a irmã Claire Marie, e de facto de um acolhimento extraordinário, num mosteiro do século IV, que foi construído... Mas parece um castelo, não é? Mas só vendo, de facto, essa tem que ser uma imagem... Ficar, de facto, é enorme, não é? É enorme. Impõe-se na paisagem. Impõe-se, mas sendo que logo aí há uma parte, uma grande parte do mosteiro, cerca de 1/3 do mosteiro, está ocupado pela tropa, pelos militares. E está com o arame farpado, e estão militares a fazer ronda, armados. E perto também tem armamento. Portanto, não há como podermos alienar que é um país que não... Essa presença militar no mosteiro, numa parte do mosteiro, também tem a ver com o facto de o mosteiro, enquanto tal, ser um alvo potencial, digamos, de atentados. E daí a presença, exatamente, daí a presença militar, digamos,
é uma forma de proteção também. Sim, é um local privilegiado, Exatamente. que dá às tropas também a possibilidade de visionar, mas o próprio mosteiro já tinham caído mísseis no mosteiro, não é? A porta de entrada foi toda destruída e tem blocos de cimento. Portanto, mas efetivamente a chegada é de um acolhimento acima do que possamos ter como expectativa. Porque, de facto, há algumas crianças que foram acolhidas, crianças da rua, e, portanto, há os gritos e os saltos das crianças, há a alegria das crianças, e há o sentimento de família, de se estar num local. Não é? Exatamente, um sentimento de pertença naquele local. E a Vila de Cara em si? A Vila de Cara distava poucos quilómetros e já não podíamos deslocar-nos sem ser acompanhadas pelas irmãs. Eu não podia deslocar-me. Inclusive tive uma senhora de Cara, que ao fim de pouco tempo, ao sair de uma missa em Cara, me identificou, tinha sido minha doente em Damasco e ficou muito feliz, estava muito feliz de me reencontrar e queria que eu fosse fazer uma refeição e convido de combinar. E realmente eu acabei por poder ir, mas sempre premiada pela autorização das irmãs, a autorização em comas, não é? Porque é no sentido da segurança, claro, da proteção, de não deixar estar sozinho e poder ter algum aspecto, qualquer percalço. Cara estava bastante destruída, mas há um aspecto que eu tenho que salientar, é que junto de cada zona que está destruída, há zonas em construção. Portanto, é um país que já está a querer reabilitar de alguma forma, não é? De sair da destruição própria da guerra. Muitíssimo. Inclusive um hospital que foi muito destruído, que está, não me ocorre agora o nome, não me ocorre agora o nome da localidade, porque não é uma localidade propriamente dita, é um espaço onde esse hospital está, era um hospital também com apoio de formação universitária, que foi muito destruído. O Daesh realmente foi responsável por mortes, 30 e tal mortes profissionais, médicos e enfermeiros. E, efetivamente, ele foi reconstruído com uma certa ostentação, não é? Que impressiona. E na zona entre o hospital e as colinas da montanha de onde vieram os terroristas, efetivamente, puseram parques infantis. Portanto, há uma mensagem muito forte de que há confiança e de que a guerra não pode ser tudo. Não é? Apesar de tudo, a Maria de Conceição veio da Síria há muito pouco tempo, portanto esteve lá no final do ano passado, não é? Portanto, meio ano. Nem tanto, 4 meses. De agora, exatamente. Sente que, qual é que é, de alguma forma, aquilo que sente que é a maior preocupação das pessoas nesta região onde esteve, não é? Também esteve em Damasco, já iremos falar de Damasco, é precisamente a sobrevivência no dia-a-dia? É o medo ainda de episódios de guerra? Continuam a existir episódios de ataques, de bombas que explodem? Portanto, a guerra ainda está, de uma forma, presente no cotidiano. Mas eu estou por esta questão porque nas crónicas que a Irmã Miri nos envia, e a Irmã Miri, digamos, é que o pretexto de dar uma forma para esta conversa, temos que falar um pouco sobre ela, ela fala-nos precisamente, muitas vezes, desta dificuldade da vida no cotidiano, da dificuldade no abastecimento das coisas normais do dia-a-dia, os alimentos. Esta semana falou-nos, por exemplo, dos problemas do combustível, para ver, cada família tinha direito apenas ou tem direito apenas a uma bilha de gás, e para ter a bilha de gás precisa de ter uma senha, para ter a senha tem que ir para uma fila. Portanto, há todo um conjunto, digamos, de procedimentos e de dificuldades que são, de facto, muito complicados. Sentiu isso também Deixe-me dizer, eu estive em Cara no início, depois fui para Damasco, mas voltei a Cara. Exatamente. E é interessante perceber que já se percebia uma diferença considerável. Apesar de ser pouco tempo. Apesar destes 3 meses, se quisermos, entre o primeiro período que estive e depois voltei mês e meio depois, não é? Já notou uma diferença? Notava-se uma diferença já considerável, neste sentido, de haver maior movimentação nas ruas, das pessoas já fazerem compras, já haver oferta de fruta, de legumes e alguns destes aspectos. Mas, no que me dizia, se havia focos de ataques ou de violência, há efetivamente, junto com esta acho que há uma lição nos rostos e nas pessoas com quem falava e encontrava, porque todas estas famílias tiveram grande sofrimento,
muitíssimos homens foram levados a alistar-se ou foram levados de algum modo, e as famílias, eu nessa família, por exemplo, que há pouco lhe referia, onde eu acabei por ir fazer uma refeição, estava um filho. E eu estranhei, porque normalmente as famílias são mais numerosas. E ia perguntar se só tinha esse filho, mas não precisei de perguntar, porque a senhora me falou, dois dos outros 2 filhos mais velhos tinham sido levados. Um deles foi depois assassinado pouco tempo depois, e um outro ela não sabia dele, mas temia que também tivesse ou porque é que ele pudesse andar a ser obrigado a fazer. Há de facto muitíssimo sofrimento, e isto tudo eu sabia porque o outro filho também falava um pouco de inglês e conseguia fazer essa tradução. Digamos que há uma memória da guerra que está presente, apesar da guerra poder já não estar a verificar, embora continue a haver os tais episódios. Sentem-na muito viva, assim. Eu sinto que não há nenhuma família que tenha esteja passado ao lado, que exatamente. possa estar de algum ponto de vista tranquilo, porque eles foram efetivamente tomados de assalto, não é? E portanto foi uma vila como que foi uma vila atacada, foi claramente. Atacada completamente e subjugada por aquela quantidade, mais de 3.000 pessoas que invadiram e que lá se E não podemos aqui, digamos, destrinçar o facto de estarmos a falar de uma vila, digamos, com alguma importância, uma vila, de certa forma, cristã, ou pelo menos com uma presença cristã razoável, tal como a vila de Sadat, que fica relativamente perto, por exemplo, Malula, que eu também visitei. Que são núcleos cristãos num país, portanto, são núcleos residuais cristãos e que foram alvo de ataques precisamente por isso. Não estavam a atacar uma vila qualquer, uma aldeia qualquer, estavam a atacar uma vila, uma aldeia cristã. Portanto, como é que é essa resistência? Como é que sentiu essa resistência? Ou seja, estamos a falar de uma minoria que é mesmo uma minoria mesmo muito acentuada, digamos, num país em guerra e que são alvo também por fazerem parte dessa minoria religiosa. Isso significa uma força de fé muito, muito forte, não? Que os leva a não desistir disso. Portanto, a sua presença em tudo o que sejam atos ou momentos de oração. Identificador, Poderíamos pensar que as pessoas receavam-se, esconderiam esconder, mantinham a sua fé, faziam a sua oração, mas que não estariam presentes nesse momento. Não é o caso, de facto, aquilo que eu pude observar, é que as pessoas, sempre que há momentos de conjunto e que o próprio mosteiro dinamizava, estou-me a lembrar, por exemplo, era com orgulho quando houve quando houve a notícia de que a montanha já tinha sido limpa, desminada, portanto que já não haveria minas. Aí eu achei curioso, mas não senti medo, mas achei curioso que se entendeu no mosteiro que nós iríamos propor uma ação de ir para, de facto, irmos um grupo, nós todos, portanto, à partida logo as pessoas que lá viviam, para mostrarmos que a montanha estava desminada e que poderíamos caminhar, mesmo com limites. Repare, isto noutro momento qualquer seria impensável para mim. Claro. Eu não pensei nunca que alguma mina fosse ali. Mas as pessoas acorreram muito. A ideia de ir para a montanha foi-lhes dito que iriam mais tarde, que nós íamos fazer o teste. Como que o teste. Para ver se estava tudo mesmo. Entretanto, há aqui também que fazer essa referência. Esteve também, como já disse, em Damasco. Em Damasco foi voluntária, digamos, usando toda a sua experiência como enfermeira, não é? E conheceu aí um sacerdote, ou encontrou aí um sacerdote português. Sim, com quem só estive uma vez. Sim, mas numa mais missa, uma foi mais uma... Há um português os também todo lado. Os tais acasos que eu não chamaria acaso, não é? Porque eu fui desafiada por uma das irmãs para ir aí, eram as irmãs salesianas, não são carmelitas, e que quando souberam que eu estava em Cara, pediram mesmo ajuda, uma vez que era necessária essa ajuda de uma profissional, que conversaram comigo, se eu estava, e eu fui a uma primeira entrevista, também tenho disso alguma imagem, uma primeira reunião, percebeu o que é que era esperado que eu fizesse, sendo que eu não conhecia a língua, e que a relação com os utentes, com os doentes, seria mais complicada. Mas, de facto, aquilo que trata e cuida são as mãos, o olhar, o tato, e há muitos aspectos, há muitas formas, como eu vim a verificar, que possibilitam que isso seja feito sem risco, em segurança para os doentes e para mim mesma. Entretanto, a sua experiência, digamos, desta passagem, estes 3 meses de voluntariado na Síria, não se esgotaram em Cara, esteve em Cara,
esteve depois em Damasco, depois haveria de regressar a Cara. Em Damasco esteve a fazer voluntariado num hospital onde até conheceu um sacerdote, ou encontrou-se com um sacerdote português. Sim, é verdade. Eu encontrei-me com o sacerdote, como estava a referir, não no hospital, num contexto de numa celebração de uma Eucaristia em inglês e que na saída pudemos conversar e nos encontrarmos. Foi de facto, como dizia, um acaso que para mim não é acaso porque, enfim, conforta obviamente a perceber que há outras que havia e tivemos a conversar sobre o trabalho que cada um desenvolvia. Mas voltando ao hospital em Damasco, como disse, foi solicitada a minha ajuda porque havia imensa necessidade de enfermeiros e de apoio nessa área. Uma das enfermeiras que ia sair para a Índia, ia sair durante um período de 6 semanas para a Índia, que foi quem esteve mais, a irmã Kusmal, com que eu estive mais em direto alguns diazinhos, e depois fiquei, de facto, a trabalhar dentro daquilo que era a minha área, e que foi realmente um período que eu... ainda não é fácil, nunca é fácil falar, mas não é fácil porque eu tive como utentes, sobretudo, de crianças, e crianças com problemas de neoplasias diversas, com problemas já terminais, com cancro em estado terminal. A gente, às vezes tem tendência a evitar a palavra, mas de facto ela é essa, não é? E eram situações muito, muito dolorosas, que me permitiram ao mesmo tempo uma grande gratificação, porque poder estar junto daquelas mães, sobretudo, que acompanhavam os filhos naquela situação e que, mais uma vez, eu pude entender a dimensão deste cuidar que dispensa palavras e, portanto, nos possibilita, de facto, uma interação com as pessoas que foi para mim de uma riqueza imensa, mas imensa mesmo. Vi coisas, aspectos muito curiosos, por exemplo, não há número de familiares limite, nem há horas de visita. Porque isso é impensável para eles, porque o conceito de família não se coaduna com isso. A família vai toda. E a família é a família alargadíssima, não é? Não é a família dos pais e os filhos. É uma família alargada que chega e que está nos quartos, junto às camas e que, se for possível, ficam a dormir lá junto. Enfim, são aspectos que são de natureza cultural, mas que nos questionam, não é? Que me interpelam de alguma maneira, porque nós, muitas vezes, de facto, defendemos tanto a família e depois separamos-la tanto em momentos que são os mais necessários, não é? Portanto, há aqui assim, não constituía qualquer obstáculo para aqueles profissionais prestar cuidados junto daquela família toda. Claro. E isso é uma experiência que em Portugal, por exemplo, no Ocidental não existe, não é? Foi muitíssimo interessante para mim perceber isso. Mas, de facto, depois eu tinha dirigido a Cara, eu tinha ido por intermédio da Madranhas, não é? E em Cara havia que fazer. Nomeadamente, ela interpelou-me nesse sentido, porque havia um compromisso, eu tinha levado um conjunto e quero aproveitar para dizer isso, que agradecer bastante à quantidade de pessoas, quer na minha instituição onde eu trabalhava, no IPB, quer em vários, nos médicos do mundo também que me dispensaram bastante. Eu levei muitos medicamentos, muita. Portanto, foi uma mala cheia de solidariedade. Uma mala que estava difícil de chegar a seu tema, exatamente. E ia direcionada para poder equipar e, enfim, organizar o polo de apoio de enfermagem do centro de atendimento no próprio convento, no próprio mosteiro, o que fiz, o que pôde ser conseguido fazer-se. Também havia uma das irmãs carmelitas que lá estavam, que lá estava e lá está, que era enfermeira, também na sua formação, eu tinha aprendido bastante sobre, mas fui desafiada a preparar os hospitais móveis. E eu confesso-lhe, aqui assim, que quando me falaram hospitais móveis, eu supunha que era qualquer coisa como um carro da INEM, não é? E, portanto, eu estava relativamente à vontade, a minha área era um pouco... Eu trabalhei em cuidados intensivos, tenho formação nessa área, e estaria mais ou menos à vontade. Mas os hospitais móveis são caminhões de tiro. E incluem uma sala operatória, uma sala de recobro, uma sala de atendimento, 3 salas a equipar.
e que me levaram a trabalhar muitíssimo, 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 mas com muito... Ajudou a instalar um? Com muito gosto ajudei a instalar um, deixei o outro praticamente instalado, um seguiu, viu ser enviado. Digamos, é uma iniciativa ali da zona de Cara? É uma iniciativa de Cara para as zonas de conflito. As zonas de conflito. E a ideia é, portanto... Os estrangeiros não vão às zonas de conflito, mas podem fazer este tipo de apoio e de trabalho. O caminhão leva, no fundo, a assistência médica para todo as zonas equipado. onde não há já, porque foram destruídas pela guerra ou... Vai estacionar junto e vão depois profissionais sírios ou outros que possam. Isso já não sei se têm acordos com os países que estão apoiando ou não sei. Eu sei que eu, enquanto estrangeira, poderia fazer este tipo de trabalho. E foi o que fiz, para grande surpresa minha, porque havia muitíssimo material numa zona que há de ser, espero um dia poder ver a funcionar, numa zona do mosteiro enorme, que será uma zona de celebração, mas que estava transformada em armazém para todo este material, e que foi possível equipar com tudo. Muito bem. Com tudo, em termos de equipamento, algum equipamento muitíssimo funcional e muitíssimo bom. Vamos falar ainda de Cara, das dificuldades das populações, por exemplo, e continuamos com essa presença de alguma forma da Irmã Miri aqui na conversa, porque, por exemplo, a Irmã Miri, através da Irmã Miri, melhor dizendo, por exemplo, a Fundação AES tem estado a apoiar pessoas, famílias da vila de Saadad, precisamente, que fazem peças de artesanato e que acaba por ser uma forma de sobrevivência. Isto porquê? Porque a Síria continua a ser um país destruído pela guerra, economicamente falando, e, portanto, é necessário partir para, digamos, dar um passo em frente em relação a isso. Como é que é esta situação, digamos, ali nesta zona? Portanto, esta sobrevivência num país que foi devastado pela guerra? E isto, tendo em conta este enquadramento que estamos a falar, sim, de comunidades cristãs também, não é? E deixe-me dizer-lhe que realmente esse foi um dos aspectos também que eu me apercebi e que me deixou muito estupefacta de alguma forma, que eram as dimensões, as áreas de dimensão em que o próprio mosteiro, e muito na visão da Madre Agnes, davam resposta e abarcavam. Porque, efetivamente, há um aspecto de dar resposta naquilo que é necessário, na distribuição do leite em pó, na distribuição daquilo que é bens essenciais necessários, mas há essa perspectiva sempre das pessoas poderem crescer em si e pelo seu trabalho. E tem uma zona que chama um laboratório, onde está equipado com tudo que é máquinas de costura e trabalho. Para dar a formação, precisamente. Para darem a formação e que as mulheres depois podem fazer, desde os sacos de pano, imensas peças, muitas coisas em tricô. Exatamente. E que são fornecidas as lãs, por exemplo, a peso, e a Irmã Miri tem esse trabalho também a seu cargo, não é? De distribuir, as pessoas vão lá levantar, depois vão entregar o que fizeram, e há ali uma contabilização entre o custo da lã, o trabalho, mas isto sempre no sentido de empoderar as pessoas, sim, não é? Da pessoa perceber que pode fazer alguma coisa. Digamos, as capacidades próprias para a pessoa. E porque as têm. Depois preciso é de ganhar ânimo e acreditar. Por exemplo, a alegria imensa que é perceber que no Ocidente essas coisas podem ser acolhidas e valorizadas. Também, exatamente. A Bélgica, sei que é, em Bruxelas. Também, em França e até em Portugal já é um grupo bom que apoia, que recebe e as coisas são de facto muito bem. Então, permita-me pôr-lhe então a questão, estamos aqui a falar da Irmã Miri, que retrato é que faz da Irmã Miri? Põe-me a questão sem saber, por exemplo, que a Irmã Miri foi operada de um problema ocular que tinha desde a infância lá, enquanto eu lá estava, e a Irmã Miri dizia-me, abraçada a mim no último dia, que Deus lhe tinha dado não só uma enfermeira para cuidar dela, como uma mãe, porque ela foi para o meu quarto. Partilhámos esse espaço, enfim, de intimidade, se quisermos, para que eu pudesse, porque exigia cuidados de 2 em 2 horas, e esse foi também um dos pontos gratificantes para mim, poder ser prestável e poder cuidar dela dessa maneira. E o que é que ideia que posso fazer? É de alguém que se deu a uma causa completamente e que se dá. E que eu tive, por exemplo, vou confidenciar também outro aspecto. Eu, como carmelita missionária secular,
trabalhamos essencialmente nos nossos encontros e na nossa formação Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz. Então, um dos livros que a irmã Miri me pôde emprestar, ir buscar para eu ler, porque não podia ter levado livros que são pesos muito, eram as obras completas de São João da Cruz. Portanto, pontos em comum fortes para aprofundar, porque são aspectos, eu acho que esse é um aspecto que o missionário não pode desvalorizar ou dar de barato, de facto, que é o crescimento na fé, o aprofundamento, mesmo que por dúvidas, não é? Mas um caminho que faz aprofundamento neste acompanhamento que nós temos sempre. Não é? E a Maria de Conceição cresceu na fé também, desde que se reformou e desde que foi à Angola, à Índia e agora à Síria. Certo? Eu sinto isso, sem dúvida. Embora haja sempre muito mais a crescer, há um caminho que fazemos, mas nós muitas vezes, eu falo de nós, mas eu sei que muitas vezes estive desatenta. E penso que isso acontece com frequência. Andamos muito desatentos, paramos pouco para ver e para escutar aquilo que o Senhor nos diz. E Ele interpela-nos constantemente e dá-nos respostas, às vezes sem nós estarmos propriamente a equacionar alguma questão. E eu acho isso lindo, como o ganho maior. Muito bem. Eu não me quero despedir de si sem lhe pôr uma questão que acho que é importante. É nesta sua experiência, nesta sua viagem pelo mundo, que eu presumo que vai continuar, não é? Portanto, quem viaja uma vez torna-se viajante para o resto da vida, não é? Acho que sim. Onde for necessário. Vai voltar à Síria? Eu quero voltar, sim. Mas ainda não tem viagem marcada? Não prometi, mas... Muito bem. Mas é sabido que quero lá voltar. Mas nesta sua viagem pelo mundo, como carmelita missionária secular, só nesta experiência de ter estado na Índia, junto às comunidades tribais, e ter estado na Síria, nesta zona de Cara, contactou e conheceu de perto com essa realidade mais direta ou mais difusa, que é dos cristãos perseguidos. Sim, de haver comunidades, neste caso cristãs, que são perseguidas pela sua fé. A questão é, como é que, tendo em conta, digamos, este conhecimento próprio, encara também e vê o trabalho, por exemplo, da Fundação AIS, que tem como missão, é uma fundação pontifícia, que tem como missão precisamente apoiar e ajudar as comunidades cristãs que são perseguidas no mundo por causa da fé? Sabe que eu já conhecia a Fundação há muitos anos antes, e admirava, e tenho admirado e procurado acompanhar tanto quanto possível o seu trabalho. Mas é evidente que há uma presença clara, não é? E há essa procura eu acho que há acompanhamento. Eu vejo a AIS, de facto, como o polo maior de acompanhamento. Este acompanhamento que, pois há acompanhamentos muito diferentes, mas tenho, como eu vejo é que não cai em saco roto qualquer mensagem de apelo, qualquer apelo que se perceba, e depois não fica resolvido. Sinto que há a preocupação de fazer acompanhamento, de não julgar que está terminado, de fazer sempre esse... E é um trabalho, sem dúvida, de imenso mérito, de imenso mérito. Muito bem. Mas ainda vou querer dizer uma coisa só. Sim. É verdade que, enquanto missionário, este trabalho tem um impacto grande na formação e no nosso crescimento e nos outros a quem podemos pedir. Mas também percebo e tenho muita vontade de fazer missão cá dentro. Isso é que é o meu próximo desafio, é agarrar dentro dos nossos quietos, porque os temos cada vez. Não é preciso fazer milhares de quilómetros para encontrarmos pessoas necessitadas, comunidades que precisam de ajuda. Sinto que também sou chamada aí, sim.